Então, bem-vindo a todos e todas. Vamos iniciar a 8ª edição do Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis. Esse evento completou 16 anos e foi criado por professores de engenharias que atuam em pesquisas ambientais com foco em sustentabilidade. Essa edição está sendo realizada pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nós teremos como palestrantes, né, a doutora Clarissa Lovato e o doutor Roberto Kirchen. Eu vou carregar, então, a apresentação da Clarissa, e aí eu apresento a Clarissa primeiro, depois eu apresento o Roberto na vez que ele for apresentar. Bom, vamos lá. Clarissa, vou te tornar apresentadora já. Aí, já deve ter aparecido algo diferente para você. Já sim. Tá. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes, né? Da Clarissa, do Roberto. E a nossa palestra, então, da doutora Clarissa, vai ser CCS, em aquíferos salinos profundos, aspectos fundamentais, desafios e oportunidades. Então, agora eu leio, né, apresento o currículo da Clarissa. A Clarissa Lovato Mello é do Instituto Petróleo e dos Recursos Naturais da PUC, do Rio Grande do Sul. Ela é coordenadora de pesquisa desse instituto. Foi coordenadora do Laboratório de Monitoramento Ambiental durante 9 anos. É graduada em Geologia, tem mestrado e doutorado em Geociências pela URGS. Atua em diversos temas, né, relacionados ao monitoramento e remediação de áreas contaminadas por derramamento de óleo. Antes de ingressar no Instituto de Pesquisa de Petróleo, Clarissa trabalhou por 5 anos na Petrobras, iniciou as atividades na Universidade Petrobras e depois como pesquisadora do CENPES, onde começou a estudar a captura, utilização e armazenamento de carbono. Então, a pesquisa atualmente, né, se concentra em tecnologias e soluções de descarbonização, incluindo CCUs, hidrogênio e bioenergia. Então, obrigado de novo, Clarissa. Fica à vontade de começar a sua apresentação se conseguir, em torno de 20 minutos, seria ótimo. Tá certo. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao Thiago pelo convite para estar aqui hoje apresentando essa palestra e integrando essa mesa com o Roberto, que eu já conheço de longa data, e também falando um pouco sobre o CCS, né, captura e armazenamento de carbono, que é um tema que eu já venho trabalhando há 17 anos. Então, hoje eu vou abordar o CCS em aquíferos profundos, desde os aspectos mais fundamentais da tecnologia, os desafios e também as oportunidades. Essa é a estrutura da minha apresentação, em que nós vamos ver uma introdução ao CCS, por que ele é necessário, quais as etapas, passando também pelos fundamentos geológicos do armazenamento de CO2, e, por fim, eu vou mostrar uma ferramenta bastante importante para o site screening, né, que é a plataforma GIS CCUS Brasil, que foi um recurso construído aqui através de um projeto de P&D do Instituto e coordenado por mim. Bom, então, eu inicio essa apresentação chamando atenção para o ciclo do carbono, que é um dos sistemas naturais fundamentais para o equilíbrio do nosso planeta e que vem sendo alterado nos últimos tempos, né, aí, devido à queima intensiva dos combustíveis fósseis, às mudanças no uso da terra e também ao desmatamento, né? E como resultado, então, a gente tem a intensificação do efeito estufa
que gera as mudanças climáticas. E, diante desse cenário, fica claro que a gente precisa repensar a nossa relação com a energia e com a indústria. E, nesse sentido, a transição para uma economia de baixo carbono é fundamental, e é aí que entra o CCS, que é uma estratégia essencial para equilibrar o crescimento econômico e a sustentabilidade. Então, as etapas da tecnologia iniciam quando os gases exaustos do processo industrial são separados da corrente gasosa e o CO2 é capturado, né? Então, a partir de diversos processos de captura, né, que são escolhidos, enfim, por cada empresa, né, cada companhia, cada indústria vai escolher o seu melhor processo, então o CO2 é capturado e ele é comprimido e transportado seja através de dutos ou através de navios ou mesmo de caminhões, né? Isso tudo vai depender do contexto do projeto e também conforme a viabilidade econômica, técnica, logística, enfim. Ele vai ser transportado, então, até sites de armazenamento. Porém, se parte desse CO2, ou todo esse CO2, ele pode também ser, que foi capturado, ele pode também ser utilizado como matéria-prima em outros processos industriais. Tá? E o CO2 que não é utilizado, então, ele é pressurizado e injetado em reservatórios profundos através de poços de injeção que são perfurados até o reservatório de armazenamento. E, posteriormente, então, durante todo o processo, toda a operação, né, desde a injeção e durante todo o processo de operação do projeto de armazenamento, então, é feito um monitoramento contínuo dessa operação. E por décadas até após o encerramento da operação. Essas tecnologias de monitoramento, elas vão ser escolhidas também dependendo do objetivo do monitoramento, seja ele monitorar a injeção propriamente dita, o poço, o controle das pressões, ou mesmo a pluma no reservatório, né? A migração da pluma no reservatório, o comportamento do reservatório propriamente dito, da geomecânica do reservatório, né? E também pode ser monitorado para eventuais vazamentos que não são desejáveis, mas que podem ser evitados se forem bem, se o projeto como um todo for bem monitorado. Bem, e por que CCS? Por que ele é considerado tão estratégico? O CCS ele é uma das poucas tecnologias capazes de reduzir o CO2 proveniente de usinas a carvão e a gás, por exemplo, e é a única tecnologia capaz de reduzir emissões em larga escala de inúmeras fontes industriais, as chamadas indústrias de difícil abatimento. E também o CCS tem a capacidade de ser adaptado a muitos complexos industriais já existentes e permitindo que eles funcionem de uma forma mais limpa e sustentável. Então, dessa forma, ele pode ajudar a preservar empregos e manter as economias locais ativas. E também pode gerar retornos comerciais dentro da nova economia de transição energética, marcada aí pelo avanço da produção de hidrogênio e bioenergia, e também ele oferece um tempo de transição enquanto essas energias renováveis e outras energias são expandidas. Bom, em projetos de CCS, o CO2 ele é injetado em estado supercrítico. Isso melhora muito a eficiência do armazenamento. O que é o estado supercrítico? Nessa fase, que é atingida quando o CO2 é pressurizado
ele atinge cerca de 73 atm, uma temperatura de 31 graus Celsius, ele assume esse comportamento supercrítico, e isso modifica algumas características do fluido. Tá? Por exemplo, a densidade dele se torna semelhante à do líquido, que facilita a dissolução, e com isso ele ocupa também menos espaço dentro do reservatório. Ele apresenta viscosidade semelhante à do gás. Isso melhora a transferência de massa e também facilita o fluxo e o escoamento do CO2 no reservatório. O CO2 supercrítico apresenta maior difusividade que o líquido, e com isso ele é promovida uma melhor mistura e penetração na formação na rocha reservatório. E também ocorre uma otimização do armazenamento, porque o CO2 supercrítico ele reduz o risco de fuga, de vazamentos, né? E já que a sua densidade é maior que a do gás. Bom, e como esse CO2 supercrítico é conseguido, né? Por que normalmente é indicado fazer a injeção de CO2 abaixo de 800 metros de profundidade? Porque nessas profundidades o CO2 ele assume esse estado supercrítico, ele consegue atingir essas altas pressões, então ele consegue permanecer nesse estado. Bem, em relação aos tipos de reservatório, gente, para o armazenamento geológico, a gente tem algumas formações que são indicadas, tá? Como é o caso dos basaltos. Os basaltos reagem com o CO2 e formam minerais carbonáticos, que é a forma mais estável do CO2 voltar, né, para a subsuperfície. É o último mecanismo de aprisionamento, é o que ocorre mais devagar, e é o que o que transforma o CO2 na sua forma mais estável. Então, os basaltos são rochas que cada vez mais vêm ganhando espaço nessa área, né, no CCS, por causa dessa característica da mineralização, que pode ocorrer muito mais rapidamente do que em outras formações geológicas. Outra formação são os reservatórios depletados de óleo e gás, né, que são rochas que armazenavam petróleo ou gás natural, mas que o recurso já se esgotou devido à exploração desses recursos, então o reservatório fica ali exaurido e ele pode ser reutilizado para o CO2, né, para armazenamento de CO2. Também é utilizado em jazidas de carvão não mineráveis, em que o CO2 injetado ele é absorvido pelas partículas do carvão. Tá? O carvão ele tem preferência pelo CO2 e, com isso, ele também libera o metano, né? Mas ele consegue absorver o CO2. Então, essas são práticas da indústria em alguns locais que já são feitas, né? Com outras finalidades que não para armazenamento, por exemplo, o Enhanced Coal Bed Methane, mas é feito em camadas de carvão para a produção de metano como fonte energética. E também, e por fim, o motivo da nossa palestra aqui, os aquíferos salinos profundos, tá? Que são reservatórios de água salina, né? É importante dizer que são aquíferos não potáveis, tá? Em que as rochas armazenam água salina e não são utilizados para dessedentação nem humana nem animal. Então, um sistema de armazenamento de CO2, ele é composto pelos elementos geológicos, né? A rocha reservatório, a rocha selante, as trapas e os mecanismos de aprisionamento de CO2, e também por elementos de engenharia, que são os poços injetores, os poços de monitoramento, os sistemas de compressão, toda a infraestrutura de transporte do CO2 até o site de armazenamento,
e todo o sistema de medição, monitoramento e verificação. Então, voltando para os elementos geológicos, a rocha reservatório, é uma rocha permeável e porosa, capaz de reter e armazenar o CO2, grandes quantidades de CO2, né? Como os arenitos e os carbonatos, que têm essas características, né? E os basaltos, como eu falei, apesar de eles terem uma permeabilidade menor em sua matriz, nas porções mais fraturadas e em vesículas e brechas, eles mineralizam mais facilmente. Então, a reatividade com o CO2 ocorre mais facilmente, é mais alta, e o processo ele vai mais rápido, né? Bem, em relação às rochas selantes, a rocha selante é a rocha que fica, é a camada impermeável que fica sobre o reservatório, que impede a migração do CO2 para camadas superiores. Tá? Ela é caracterizada por baixíssimas porosidades e permeabilidades. Tá? E são exemplos delas os colhelhos e os evaporitos, sais, né? Isso dá uma garantia muito maior de segurança ao processo de armazenamento geológico ao longo do tempo. Ainda dentro dos elementos geológicos, nós temos os mecanismos de aprisionamento de CO2, né, que a gente inicia pelas trapas, os mecanismos de trapeamento, que são trapas ou armadilhas, em que a gente tem o trapeamento estratigráfico, que são camadas selantes imediatamente acima do reservatório, em que conseguem barrar, reter, né, como eu falei, o CO2, impedindo dele passar para as camadas sobrejacentes. O trapeamento estrutural, ele é feito por diferentes tipos de estruturas, que também sempre tem uma rocha com uma permeabilidade e porosidades mais baixas, em que não deixam o CO2 migrar, né? E aí, bom, depois a gente começa a entrar, então, num primeiro momento, o CO2, quando ele é injetado, ele passa imediatamente pelo trapeamento, pelos mecanismos de trapeamento, né, estrutural e estratigráfico, como a gente vê nessa imagem. Eu coloquei um videozinho aqui, mas infelizmente eu não vou poder mostrar agora, mas assim, vocês podem ver depois, esses vídeos são muito ilustrativos e dá para a gente ter bem uma percepção de como funcionam esses mecanismos em subsuperfície. Bem, então parte do CO2 é trapeado, né? Aí o fluxo de CO2 que está se espalhando pelos poros da rocha, ele desloca a água, a salmoura, né, do aquífero, e quando esse fluxo diminui, algumas gotículas, a salmoura volta para o lugar e algumas gotículas ficam presas entre os poros da rocha, como a gente pode ver aqui. Esse é o mecanismo de tratamento residual do CO2. Tá? Parte desse CO2 é quebrado e fica nessas pequenas bolhas que ficam isoladas dentro dos poros. Depois a gente tem os mecanismos de dissolução, que então é quando o CO2 começa a se dissolver no fluido, e ele deixa de existir como uma fase livre, formando uma solução mais densa, que tende a afundar mais lentamente para as camadas mais profundas do aquífero. E, por fim, o tratamento mineral, que é a fase final já do aprisionamento, que é quando o CO2 ele se dissolve na água, né? Forma um ácido carbônico fraco e começa, com o passar do tempo, a reagir com os minerais da rocha e reprecipitar outros minerais carbonáticos no aquífero. Bom, aqui eu tenho um esquema, mostro um esquema de como isso acontece, né, em profundidade. Então, aqui tem injeção de CO2 no reservatório, né, no aquífero salino, a fase livre, que imediatamente é trapeada, né, pelo selo, a fase
residual, então, que são as gotículas que ficam presas, e aqui a interface, já o tratamento por solubilidade que começa, que é bem a interação aí do CO2 com a salmoura do aquífero, né, onde ele começa mais a se dissolver e afundar. E, por fim, também o tratamento mineral, que ocorre com o passar do tempo, e aqui a gente pode ver que a segurança do armazenamento geológico, ela aumenta também conforme esses processos vão ocorrendo. Bom, então essa é uma tabela que resume os principais indicadores geológicos para adequação de um site de armazenamento. Então, nós temos como indicadores positivos aqui a capacidade do armazenamento efetiva estimada tem que ser muito maior que a quantidade do CO2 a ser injetada. Ou seja, eu tenho que ter espaço dentro do reservatório eu tenho que ter previsto espaço, né, a capacidade do reservatório ser maior do que o CO2 que vai ser injetado. As pressões de injeção precisam ser muito abaixo dos níveis que possam causar algum tipo de dano geomecânico ao reservatório ou oceano. Ainda sobre as propriedades do reservatório, nós temos como indicadores positivos, então, as profundidades ainda abaixo de 1.000 metros, apesar do CO2 já entrar em estado supercrítico a partir de 800 metros, né? Abaixo de 1.000 metros já é um armazenamento efetivamente mais efetivo, né? Mais seguro, e até 2.500 metros. E essa profundidade de 2.500 metros, então, ela se limita porque acontece um aumento excessivo da pressão e temperatura abaixo dessas profundidades, e o CO2, que ele já está num estado supercrítico ali, ele começa a se tornar muito denso, e aí os processos de mobilidade também começam a não ser tão efetivos, começa a ter um aumento das pressões de injeção, aumenta o risco geomecânico. Então, essa é um indicador de corte aí de profundidades quando se vai selecionar um reservatório para um sistema, né, de armazenamento de CO2. Espessuras de reservatórios superiores a 50 metros, porosidades e permeabilidades, porosidades superiores a 20% e permeabilidades superiores a 500 darcies, a salinidade superiores a 100 gramas por litro, tá? Aqui é importante salientar, né, que aqui no Brasil a gente não tem legislação ainda para o CCS, né, mas o CONAMA já considera água salina, né, com valores de sólidos totais dissolvidos superiores a partir de 30 miligramas por litro, né. Nos Estados Unidos, o EPA considera valores já para armazenamento geológico a partir de 10.000, tá? Então, é um pouco menos restritivo aqui, apesar da gente ainda não ter uma legislação definida, já tem, né, valores mais restritivos para o que é considerado uma água salobra, né? Então, a estratigrafia do sistema, quanto mais uniforme, melhor, né? É mais desejável. E em relação à rocha selante, a continuidade lateral estratigraficamente uniforme também, com poucas ou nenhuma falha, e se houverem, que se tenha um monitoramento efetivo disso, né? Espessuras superiores a 100 metros e pressões de entrada capilar muito maiores do que o aumento máximo de pressão previsto devido à injeção. Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês o projeto Plataforma de CCUS Brasil, que é uma ferramenta muito interessante para
site screening, né, para fazer uma triagem de sites para escolher melhores reservatórios para o CCS, né. Esse projeto, ele consistiu, né, consiste porque ele foi recentemente encerrado, mas a plataforma ela ainda está sendo atualizada permanentemente, né? E ele foi o primeiro webmap nacional com uso exclusivo para CCS. Ele reuniu diversas bases relacionadas ao tema para fornecer acesso público, porque ele é online, ele é gratuito, aos dados espaciais relevantes para avaliação dos diferentes cenários relacionados ao CCS no Brasil. Tá? Então, além do WebMap, este banco de dados foi também estruturado através de um painel interativo. São 4 painéis, na verdade, disponibilizados dentro da plataforma. Esses painéis, eles são dinâmicos, então, à medida que a gente vai dando zoom, a gente consegue visualizar numa maior ou numa menor escala, e também todas as quantificações mudam, né, aqui, e ele é bastante interativo. Então, a gente tem os painéis para fontes emissoras, para infraestrutura e para logística, infraestrutura e logística, para os reservatórios geológicos, para parte dos dados exploratórios, e também para recursos de armazenamento de CO2. Então, essa plataforma, ela engloba o conceito de Search Matching, tá? Que relaciona as fontes emissoras aos locais para armazenamento geológico. Foi dividido em 8 sessões. Foi empregado uma metodologia, o SRMS, tá? Que foi especificamente desenvolvida pela SPE, né? Sociedade dos Engenheiros de Petróleo, e foi adaptada para o CO2. E aqui a gente empregou a metodologia para trazer dentro do contexto brasileiro os nossos resultados aqui, nacionais. Usamos várias fontes de dados públicas. Tiago, como que eu estou de tempo? Mais uns 2 minutos? Ui, tá. Então eu vou dar uma apuradinha aqui, que eu sou capaz de passar um pouquinho, mas só para mostrar para vocês. E nós selecionamos essas 9 bacias sedimentares aqui para poder focar os resultados do projeto. Então, foram mapeadas as diferentes fontes estacionárias emissoras de CO2, tá? A distribuição dessas fontes para diversos setores da indústria, também as emissões de CO2. Essas emissões foram reportadas, nós mapeamos as que foram reportadas ou quantificamos a partir de cálculos com base na produção industrial, né, nos fatores de produção. Também fizemos todo o levantamento, mapeamento para infraestrutura e logística, para todas esses parâmetros. Para áreas passíveis de proteção ou restritivas, tá? Apresentamos as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, terras indígenas, quilombolas, e também as faixas de segurança das linhas de transmissão. Também mapeamos os postos de abastecimento de água. Na verdade, nós reunimos os dados, né, de fontes já disponíveis publicamente, como eu havia falado. Todos os dados exploratórios, então, podem ser acessados de poços disponíveis, né, fornecidos em bases públicas também. As bacias sedimentares, foi feita a distribuição geográfica de 72 bacias sedimentares, com os dados litológicos e também estruturais. E aqui nós também mapeamos os recursos de armazenamento de CO2 para basaltos, né? Tanto a ocorrência total quanto a pontual, para carvões, tanto também ocorrências pontuais quanto as jazidas, para reservatórios depletados em campos maduros ou os que ainda estão sendo explorados, né? Que já entram em depressão.
E aí, por fim, para os reservatórios de água salina também, né, em que nós fizemos uma estimativa do potencial de ocorrência, tá? Então, nós avaliamos todas as áreas em amarelo, dessas 9 bacias que eu citei, só as áreas em amarelo, e dessas, essas áreas achuradas mostram, então, a estimativa do potencial de ocorrência a partir de uma combinação de elementos como onde tem a rocha-selo e o reservatório adequados, né? Utilizando profundidades a partir de 800 metros, e é importante salientar que essas são avaliações, foram feitas avaliações pontuais sobre o conteúdo de sólidos totais dissolvidos, porque nem sempre se tinha essa informação. Então, as áreas, elas estão extrapoladas, né? Mas esse foi um primeiro mapeamento, e com certeza e com uma maior geração de resultados. Não sei traduzir para com certeza, desculpe, com certeza a gente vai poder complementar os resultados para esse shape, né? Para esse shapefile aqui. Então, eu tive que correr um pouquinho, mas aqui fica o acesso à plataforma, deixo o link para vocês. E acho que é isso. Eu acredito muito nessa tecnologia e acho que ela pode resolver, né? Ou pelo menos ajudar aí nessa nossa transição para um futuro mais sustentável. Então, muito obrigada, que as referências. E é isso. Passo a palavra, então, para o Thiago, para o Roberto. Obrigado pela apresentação, Clarice, foi excelente. Eu vou chamar o Roberto, vou carregar a apresentação do Roberto, apresentar ele, e aí no final eu abro para o pessoal fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Deixa eu carregar aqui a do Roberto. Deixa eu te tornar apresentador, Roberto. Perfeito. Então, obrigado, Roberto. Eu vou te apresentar para o pessoal, né, para quem não te conhece, que é difícil quem não te conhece, né? Então, o Roberto Eduardo Kirchhen é do Serviço Geológico do Brasil, é graduado em Geologia, tem pós-graduação em Hidrogeologia, doutorado na parte de Hidrogeologia, né, pela Unesp, já trabalhou como consultor da Unesco, da OEA, trabalha em projetos de aplicações isotópicas, na assessoria internacional também do Serviço Geológico, tem uma vasta experiência na área de hidrogeologia, meio ambiente, geologia. E agora o Roberto vai apresentar para nós uma palestra intitulada Estudos Técnicos Científicos para Armazenamento Geológico de CO2 em Aquíferos Salinos. Roberto. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite, né, em teu nome também, a instituição que hospeda esse evento, né, o IPH, que é uma casa que eu conheço, respeito e prezo muito o trabalho importante e pioneiro na área de recursos hídricos, né, é um centro de referência e excelência aqui nas Américas. E também fico grato de fazer essa palestra justamente depois da Clarice, a quem eu conheço também, e a primeira vez que eu escutei alguma palestra sobre CCS foi justamente dela, assim. Então é ótimo a gente se encontrar agora aqui de novo. Certamente, talvez a gente possa responder algumas perguntas que surgirem. A palestra dela foi muito legal, bem bacana, e também me dá um contexto muito bom de fazer um aprofundamento agora de ordem mais prática, né? Lembrando a vocês que ela
ela apresentou, então, esse cenário, né, mais teórico-conceitual e finalizou a palestra dela mostrando, então, uma plataforma incrível, né, pioneira no Brasil, desenvolvida ali no Centro de Pesquisa da PUC, que foi também uma das precursoras, né, dessa área aqui no Brasil. Então, é um centro de referência muito importante para quem quer aprender mais e trabalhar nessa área. Então, tinha nesse cenário ali alguns alvos, né, que podiam ser sistematizados a partir da informação de infraestrutura, informação do arcabouço geológico e por aí vamos. A minha tarefa agora é pensar aqui com vocês assim do tipo, tá, muito bem, temos isso, escolhemos uma região em função de algumas demandas, né, de emissões, o que fazer, né? Como tomar a decisão de se isso é viável ou não é viável, e eu vou falar especificamente da Bacia do Paraná. Ao falar da Bacia do Paraná, lembrem-se que esse estudo que está sendo desenvolvido, que eu vou falar um pouco aqui, ele é um estudo de pesquisa, né, é uma cooperação entre o Serviço Geológico e a Petrobras, no sentido de avaliar esse potencial prático de sequestro de carbono em aquíferos profundos na Bacia do Paraná, com o intuito de a gente conseguir aprender sobre isso. Ninguém aqui está dizendo que isso vai ser feito, existe o potencial, é verdade, já foi reconhecido, né? E o que a gente precisa nesse momento é estudar os detalhes, né? Quais são os condicionantes, como é que isso acontece na prática, que aquíferos salinos são esses, onde eles estão, aonde estão esses aquíferos salinos com maior viabilidade, com maior potencial, o que acontece com esse CO2 quando encontra aquela água daquele aquífero naquela locação de poço de injeção. Tá? Então, é um pouco sobre isso. E grande parte desse projeto se sustenta ou objetiva encontrar novas informações a partir de furos piloto. Né? Então, a gente fez todo um esforço de sistematização dos dados para identificar locais onde a gente imagina que reúnam as melhores condições para injeção, e esses locais vão ser submetidos a uma perfuração piloto. Para quê? Justamente para termos acesso físico a esses reservatórios potenciais. Né? E quando eu digo acesso físico, é realmente uma perfuração que vá até lá embaixo e que permita a gente poder fazer os testes de formação, conhecer que fluido é aquele, né? Para fazer as modelagens de tudo aquilo que vai acontecer com o CO2, que a Clarice muito bem apresentou, os diferentes tipos de aprisionamento desse CO2, né? Químico, físico, dissolvido, residual, tudo isso pode ser modelado matematicamente a partir das informações que a gente obtém do reservatório, informações reais, tá certo? Então, eu tô falando um pouquinho mais aqui e estou mostrando essa apresentação, o segundo slide da apresentação, que, na verdade, repete bastante o que a Clarice já falou, que são esses critérios locacionais. Eu vou passar adiante. Aqui, basicamente, também seria um zoom nas infraestruturas existentes, justamente na Bacia do Paraná, informação que certamente vocês vão também encontrar na plataforma disponibilizada e comentada pela Clarissa. Então, não vou adentrar muito detalhe aqui, mas ressaltar que, muitas vezes, são detalhes muito importantes na definição de alvos, né? Porque eu posso ter uma condição geológica muito propícia, né, com reservatórios naquelas profundidades desejadas, boas espessuras, né, e outras variáveis favoráveis, mas basicamente eu estou muito longe de um gasoduto, eu estou muito longe de uma refinaria, então inviabilizando economicamente esse sequestro e essa injeção. Então, por isso, há aqui uma busca, um polinômio, né, de várias variáveis, né, que são ponderadas no sentido de, com muito bom senso, né, e alguns critérios bastante lógicos, de se chegar também a uma localização que reúna, que atenda todos esses critérios. Tá? E mesmo assim,
né, considerando que a natureza não é tão cartesiana, e a gente, no fundo, tem uma baixa densidade de informação geográfica a respeito do nosso subsolo profundo, a gente está sempre no campo das especulações, no uso da boa ciência para tentar extrapolar as informações que devem sim ser testadas a partir de poços de perfuração pioneiros. Ao sistematizar todo esse conjunto de dados para a Bacia do Paraná, a gente foi traçando perímetros, né, circunferências que reuniam aquela adequação, aquelas variáveis, incluindo as variáveis econômicas e distâncias de alvos. E, enfim, isso é um trabalho muito interessante, de caráter basicamente bastante geológico, né? Que a gente tem que realmente se apropriar das informações. E que informações são essas? Justamente as informações de perfurações profundas da Paulipetro, no âmbito da Petrobras, elas estão disponibilizadas lá no site da ANP. Elas precisam ser avaliadas com muita profundidade. E a nossa equipe teve a felicidade de contar com bons parceiros. Assim, a gente contou com professores e pessoas muito experientes que fizeram parte da própria perfuração desses poços na Bacia do Paraná, e isso faz toda a diferença na hora de interpretar as informações, buscando identificar os melhores locais para essa perfuração, né? Então, aqui, o mapa está pequeno para vocês, então nem vale a pena detalhar muito aqui o que é cada linha, mas, na verdade, a gente foi pegando variável por variável e avaliando, então, de que maneira a gente chegava na locação ótima, né? E algumas informações, como, por exemplo, a salinidade desses aquíferos profundos, né? Se a gente olha o banco de dados disponível com bastante criticidade, a gente vai ver que a gente tem pouquíssima informação. Por quê? Porque na época da perfuração prospectiva para óleo e gás, não era uma prioridade conhecer esses fluidos, os aquíferos salinos dessas perfurações. Não era o foco. Então, a gente tem poucas informações e essas informações elas precisam ser checadas, mas é preciso, sim, fazer a perfuração de fato para conhecer esses alvos antes de injetar, propriamente dito, né? E é o grande objetivo dessa parceria inédita entre o Serviço Geológico do Brasil e a Petrobras. Então, obviamente, a gente começa a pegar as perfurações e os perfis estratigráficos das perfurações existentes, olhar com muita cautela para elas, tentar correlacionar e ver o que tem, o que poderia ter entre uma e outra, utilizar conceitos de estratigrafia de sequências, utilizar a enorme experiência das pessoas que participaram dessas perfurações, olhar o que nos dizem as perfilagens geofísicas, né? E principalmente os vastos relatórios, né, que constam nos acervos da Petrobras, onde foram feitas, então, estudos petrológicos, mineralógicos, estratigráficos de detalhe a partir desses dados, né? Reunindo tudo isso, fica mais fácil, né, de identificar quais são os alvos propriamente ditos na Bacia do Paraná. Então, a gente está olhando muito para os arenitos, os reservatórios arenosos da formação Itararé e do Rio Bonito, né, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Algo muito interessante que também a gente fez foi visitar os afloramentos correlatos, né, dessas formações, onde eles estão aflorando hoje. Obviamente, as condições não são as mesmas, mas mesmo assim, naqueles afloramentos onde a gente conseguia tirar uma amostra de grande volume ou um plug, né, usando perfuratrizes de afloramento, né, justamente para a gente ter acesso a esses reservatórios e poder, enquanto que a gente não realiza as perfurações, né, que são vão ser objeto de licitação muito em breve, a gente pode já ter volume para fazer alguns estudos, né, determinar algumas variáveis importantes que vão servir como condição de contorno para as modelagens que eu comentei anteriormente.
Tá? Então, por exemplo, conhecer a mineralogia, a porosidade, colocar essas amostras em reatores simulando pressão e temperatura das condições de subsuperfície. Existem alguns reatores desses na Petrobras, provavelmente na PUC também tem alguns reatores desses, onde se fazem esses testes. Eles são essenciais justamente para calibrar essas modelagens, para saber as condições de contorno. Enfim, ter acesso a volumes de rocha permite justamente a gente ganhar tempo, enquanto que as perfurações não são feitas, em obter informações primárias super importantes a respeito das propriedades físicas desses reservatórios e também dos selantes. Né? Então, isso foi feito em vários afloramentos, né, de toda essa região, e todo esse material agora está sendo submetido a essas análises laboratoriais. Isso é uma etapa muito, muito interessante e que vai certamente trazer informações de muito detalhe sobre esses reservatórios da Bacia do Paraná e que vão ser complementados com todo o conjunto de informações que a gente vai realizar quando tiver acesso físico a esses reservatórios potenciais a partir das perfurações. Né? A gente também teve acesso aos testemunhos, né, dessas perfurações, principalmente daqueles testemunhos que são próximos das áreas que a gente considerou potenciais. Né? Esses testemunhos também foram avaliados, foram separados intervalos para fazer amostragem, para fazer tomografia, microtomografia, testes dos mais diversos, muito parecidos com os testes que eu acabei de mencionar, com as rochas de afloramento. Né? Então, é muito legal ter acesso a esses testemunhos, porque aí a gente começa a ter uma noção bastante palpável, né, do tipo de selante que a gente está buscando. Existem diamectitos na Bacia do Paraná, né, que quando a gente para no afloramento e olha 200 metros de diamectitos maciços, a gente tem uma noção de o que é uma rocha selante e o que a gente está procurando nos perfis estratigráficos como uma condição ótima de selante, né, que foi mencionado como algo muito importante, né, nesse contexto de sequestro de carbono pela palestra que me antecedeu. Aqui tem um esquema de todo o fluxograma de ensaios analíticos, químicos e físicos ao qual as amostras que eu recém comentei vão ser submetidas, né? Então, para isso que a gente coletou essas amostras todas, elas vão passar por uma série de ensaios e fornecer informação extremamente útil justamente para fazer modelagem. Né? Todo mundo aqui, quem fez ou já fez, ou um dia vai fazer modelo, né? Que é uma tentativa de abstração do que eventualmente pode estar acontecendo na natureza, né? No sentido de criar um prognóstico. Toda modelagem tem suas sensibilidades e precisa ser interpretada com muita cautela. Quanto mais variáveis a gente tiver para bem desenvolver essa modelagem, tanto melhor. Então, é por isso que a gente está fazendo essa etapa que a equipe considera fundamental. E, falando um pouco das condicionantes hidrogeológicas, né, é interessante, e uma coisa tem que ser dita, né, que antes de começar a fazer injeção de CO2, por exemplo, na Bacia do Paraná, onde sabemos que existem aquíferos potenciais extremamente importantes, né, para atender demandas e consumo industrial, agrícola, abastecimento público, enfim. Temos aí, né, todo mundo conhece aqui o aquífero Bauru, o próprio aquífero Serra Geral, também um excelente aquífero. Ele tem, creio que a maioria dos poços, a grande maioria dos poços, né, que vão até 100 metros, dada a sua extensão geográfica, temos muitos poços que captam água do aquífero Serra Geral, e justamente embaixo dele a gente tem o sistema aquífero Guarani, que também já foi e vem sendo muito estudado, né, por vários grupos de pesquisa aqui da região sudeste do Brasil e dos países vizinhos. Então, sabe-se bastante desses aquíferos. Então, é preciso conhecer toda essa informação, que vamos chamar de baseline, informação de base,
ela precisa ser determinada antes de toda e qualquer injeção. A gente precisa saber quais são as condições, quais são as características químicas, hidráulicas desses aquíferos antes da injeção, justamente para termos um padrão de comparação, para averiguar e interpretar os dados de monitoramento para ver se está tendo algum tipo de alteração, se está tendo algum tipo de fuga desse CO2, dado a sua mobilidade, né, como foi exposto pela Clarice. Então, seguir o script de um estudo hidrogeológico clássico, específico, adequado para áreas potencialmente escolhidas para injeção, é fundamental e é algo que a gente está querendo oferecer nesse projeto também, até porque a gente já tem as locações, então agora a gente vai ir a campo, recolher toda a informação hidrogeológica existente e criar o que a gente está chamando de uma baseline, né, para cada uma dessas áreas, né? Então a gente está falando aí, conhecendo a coordenada da locação, a gente está falando aí de um perímetro de 10 a 20 quilômetros, né, onde essa informação vai ser levantada e sistematizada. E aí a gente usa todos os bancos de dados disponíveis, são feitas coletas de água, estudos de caráter isotópico, que é um pouco a minha área de pesquisa também aplicada aqui no Serviço Geológico do Brasil, e também as técnicas de CCS, né, e eu vou falar um pouquinho disso agora, logo a seguir. Bom, aí fica muito evidente, né, que a gente vai ter aí áreas onde vão receber uma locação pioneira, a gente vai olhar os perfis estratigráficos que a gente considera correlatos e análogos. Dentro desse perfil, a gente vai ver onde tem aquífero, onde não tem. À medida que a gente faz a perfuração, a gente vai tentar ter acesso a essas águas e ir coletando e analisando essas águas da perfuração, que vão entrar também e serem interpretadas junto com as demais águas que a gente já tem coletadas, né, naquele polígono de 20 quilômetros, digamos assim. Mas lembrem-se que quando se trata de estratos mais profundos, existe pouquíssima informação de qualidade de água, né? Mesmo no banco de dados da Petrobras, pouca informação. São poucos os poços que atravessam o Guarani e vão até o Permiano da Bacia do Paraná. Então, claro que alguns a gente tem informação, né? São águas salinas, alguns sim, outros não tanto, né? Mas justamente ter acesso a essas águas vai ser fundamental, né? E aí toda a sorte de análise química vai ter que ser feita, incluindo vários traçadores isotópicos, né? Para tentar identificar também o fingerprint, né? A assinatura isotópica dessas águas. Em se tratando do Guarani, né? A gente tem bastante informação. Eu mesmo desenvolvi tese no Guarani, assim como vários colegas meus do Serviço Geológico do Brasil e outros tantos colegas parceiros aí de pesquisa no Guarani. Tem um nível de informação bastante avantajado, né? O Guarani é hoje um aquífero que realmente, comparado com outros aquíferos regionais do mundo, ele tem bastante informação. Claro que não é o nível de informação ainda desejado, precisamos sempre conhecer mais e mais e mais. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se depara com surpresas, né, em relação à qualidade da água, em relação às dinâmicas de fluxo, né? E uma coisa muito importante, né, e aqui mostra, por exemplo, a qualidade das águas no estado de São Paulo, à medida que eu vou entrando em trânsito, né? Então, aqui, nessa parte mais verde da coluna da direita, nesse polígono da direita, tem as áreas de recarga. A partir das áreas de recarga, eu vou tendo, então, linhas de fluxo que vão entrando para dentro do epicentro da bacia, né? Nas partes mais profundas de aquífero extremamente confinado, e há uma evolução química natural dessas águas. Isso tem que ser conhecido, né? E além de conhecer essa evolução hidroquímica dessas águas, eu também tenho que conhecer os fluxos verticais que naturalmente acontecem na bacia por conta de situações tectônicas, por conta de falhamentos, fraturas, descontinuidades, né, que já se conhece, que há movimento vertical de águas. Isso não é o Roberto que está dizendo, existem autores anteriores a mim
que já falavam desse assunto, já mostravam como isso acontece na prática do ponto de vista hidroquímico, né, assinaturas permianas de águas encontradas dentro dos basaltos, ao longo de vales fluviais, no oeste de Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo. Né? Então, isso tem que ser conhecido, porque imaginem vocês, justamente o que eu quero evitar é qualquer alteração nos aquíferos potáveis, né? Que já neles, do ponto de vista natural, já ocorrem movimentos verticais de fluidos. Né? Então, isso precisa ser conhecido justamente porque próximo a essas regiões, ou atravessando essas regiões, lá naquelas profundidades do estado supercrítico do CO2, eu vou estar injetando CO2, né? E eu tenho que evitar, então, justamente situações onde essas movimentações verticais já acontecem, né? As transversais e as horizontais também, obviamente, né? Mas as verticais, eu teria um caminho direto aí de ascensão de plumas enriquecidas em CO2 para dentro desses aquíferos, o que é absolutamente indesejável. Basicamente, aqui eu estou mostrando figuras, então, de assinaturas isotópicas do Guarani, isso é para vocês terem a certeza de que essas informações existem. O Guarani, por exemplo, ele tem um acervo de informações de gases nobres, né? Então, o hélio é um gás nobre e os seus isótopos mostram o quanto existe dessa movimentação vertical que eu acabei de mencionar para vocês. Né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, ser avaliado no sentido de ter as baselines antes de fazer as injeções. Tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria dizer para vocês e fico aqui aberto às perguntas. Uma reflexão, né, interessante, para quem é da área geológica, né, a gente está muito acostumado a enxergar o arcabouço geológico como algo da onde a gente tira alguma coisa. A gente tira um recurso mineral, a gente tira água, a gente tira gás, a gente tira óleo. E a partir de agora, né, nessas técnicas de CCS, a gente está olhando esses reservatórios sob uma ótica reversa, né? A gente está olhando eles como um lugar onde a gente está colocando coisas. É interessante pensar sobre isso, né? E, de certa maneira, quando a gente adentrou as técnicas nucleares, né, e buscou lugares para fazer repositório nuclear, a gente já começou a ver o arcabouço geológico, né, como um lugar onde a gente coloca aquilo que a gente não quer, ou aquilo que é indesejável, né, e que está nos prejudicando. Né? Essa é uma primeira reflexão. E a segunda reflexão é que, quando se fala em clima, se fala em energia, a gente tem que falar em padrão de uso e consumo. Então, aqui, cada um de nós tem que olhar um pouco para o umbigo, olhar para o tipo de vida que está levando, para o tipo de consumo que está acolhendo e usufruindo, né? E colocar um olhar crítico sobre isso também, no sentido de tentar minimizar um pouco a nossa pegada, né, energética, climatológica, aqui nessa nossa ínfima passagem no planeta. Era só isso. Vamos lá, Thiago. Perfeito, Roberto. Obrigado pela excelente apresentação, te agradeço você, agradeço também a Clarissa. Bom, a gente vai ter uma outra mesa daqui a pouquinho, então eu vou abrir para uma pergunta, para quem está assistindo, se possível, uma pergunta que aborde os dois palestrantes, se alguém gostaria de fazer, pode erguer a mãozinha ali, que é possível abrir o microfone e perguntar. Alguém? Fiquem à vontade. Eu pergunto. O Everton, posso perguntar? Oi, Everton. Tudo bem? Eu sabia que o Everton ia perguntar. Ainda mais para vocês dois, né? Ainda mais para vocês dois. É claro que eu tenho que perguntar. Não posso perder a chance. Existe uma ansiedade para isso aí virar verdade aqui no Brasil. Pode ser um tremendo de um negócio para o nosso país, né? A gente tem as duas, tem CO2 em abundância numa bacia importante, numa bacia sedimentar importante. Qual a expectativa que vocês têm? Vocês estão trabalhando, estão acompanhando isso, em relação à possibilidade da gente tornar isso realidade num futuro relativamente próximo?
Clarissa, acho que tu vai poder falar disso com mais propriedade. Bem, eu acredito que isso já se tornou uma realidade, né? Aqui no país, nós temos já o pré-sal em pleno funcionamento, Sim. reinjetando CO2 em subsuperfície. Claro que não são aquíferos, são reservatórios de óleo e gás, mas já as empresas de óleo e gás, a Petrobras especificamente, aqui já tem toda uma experiência nesse tipo de processo, né, de injeção de CO2, já com outros fins, já muito anteriormente ao pré-sal também, né, não com fins para armazenamento. Em aquíferos, eu acho que existem diversos estudos e iniciativas já sendo anunciadas, né, e a gente acredita que muito em breve os primeiros projetos vão começar a entrar em operação, e isso não é só uma perspectiva só para o nosso país, né, mas eu acredito que internacionalmente, para o planeta, como disse o Robertinho, isso é um passo fundamental, né? O mundo inteiro está voltado para essa tecnologia cada vez mais, e a busca por reservatórios e estudos destes reservatórios que, de fato, façam um armazenamento seguro, né, e efetivo, isso tem aumentado cada vez mais. Então, temos projetos aqui já, né? Temos um projeto que já está com estudos bastante avançados aí, e eu acredito que até questões de licenciamento, que é o projeto da FS Bioenergia, que é para capturar CO2 de uma planta de etanol, né? De etanol, e esse vai ter uma pegada negativa, né? O que é muito bom, porque já é um CO2 que já é capturado uma vez, então ele vai ser reinjetado, né, ao invés de ser emitido. E temos outros diversos projetos da Petrobras também, que estão em fase de estudos, né, um projeto piloto no terminal de Cabiúnas, na costa pertinho de Macaé, e outros hubs que eles estão prospectando, né, já estudando para fazer diferentes tipos de estudos para armazenamento geológico. E outras empresas, principalmente as petrolíferas, né, as companhias de óleo e gás, também estão com diversos estudos já voltados para essa área de armazenamento geológico. O Robertinho pode complementar. Só para restringir um pouquinho, Clarice, e BECS na bacia do Paraná? Tem estudos já, né? Esse primeiro estudo da CPRM junto com a Petrobras é um estudo que já iniciou já faz um tempo, né, Roberto? E tem outras iniciativas também sendo iniciadas. Nós temos um projeto aqui que recentemente foi aprovado junto com a Eneva, com financiamento da ANEEL, que também vai fazer uma prospecção para uma área na bacia do Paraná, também em aquíferos salinos. Então, existem diversas iniciativas já iniciando, né? Mas em fase inicial mesmo. Complementando o que a Clarissa falou, tem vários projetos em curso, isso é muito legal, tem muita gente jovem participando também, se pós-graduando nessas áreas. Eu acho que aqui, para o público que está nos assistindo, eu acho que é absolutamente importante, né, que jovens pesquisadores busquem esses centros de referência para desenvolverem estudos nessas áreas. As portas estão abertas. Eu acho que tecnicamente está avançando bastante bem, né? Tem muita gente do Oiapoque ao Chuí se envolvendo com isso é muito bom. Eu faço apenas a ressalva de que eu acho que o Brasil tem que trabalhar bastante, de forma muito intensiva, no arcabouço legal institucional, de licenciamento disso tudo. Eu acho que aí é um trabalho que vai demandar muito esforço, e principalmente também envolvendo participação pública, né? A gente tem acompanhado o que está acontecendo em outros países, o que já aconteceu em outros países, e o quanto também essa componente de participação pública ela foi muito importante, né, na viabilização de projetos, né? Eu, por exemplo, se eu comprasse um terreno, vamos lá, que eu comprei um terreno na praia, lá em Garopaba, a Clarissa conhece bem, né? E aí, digamos que queiram abrir uma penitenciária nos fundos
do meu terreno, ou uma estação de tratamento de água, né? É óbvio que eu, Roberto, não gostaria, né? E talvez eu também não gostasse de ter um posto de injeção de CO2 exatamente atrás do meu terreno. Então, eu só estou dando um exemplo muito bizarro e simplório de que essas coisas precisam ser conversadas, né? E a participação pública tem que ser angariada de forma com bastante transparência, né? E ciência. Concordo, obrigado. Estamos trabalhando aqui para ver se anda a legislação e a gente consegue regulamentar logo isso daí e acelerar esses trabalhos. Estamos juntos aí. Obrigado, gente. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Everton. Então, pessoal, a gente encerra essa sessão, né? A gente encerra a sessão de aquíferos, sequestro e armazenamento de CO2. Agradeço novamente aos palestrantes, foram palestras excelentes e contribuíram muito para esse simpósio, né? Que a ideia é trazer esse ambiente subterrâneo, amplificar, né, o conhecimento desse ambiente subterrâneo para outras disciplinas, né? Pessoal que frequenta outros espaços. Tá? Muito obrigado, pessoal.